Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 2 de janeiro de 2019, é uma quarta-feira. O verbete é de número 4716. Ele tem 5 páginas, 50 logias e 8 máximos. O tema a ser debatido hoje é a assertividade pós-atendimento consciencioterápico, da especialidade autorreciclologia. Desculpe, mas perdi aqui, agora encontrei aqui. O verbete foi escrito pela neoverbetógrafa, a professora Petra Kerish. A professora Petra é brasileira, natural de Curitiba, no Paraná, graduada em Letras, Português, Inglês e Psicologia, especialista em Teoria Cognitivo-Comportamental, mestranda em Clínica e Aconselhamento pela Universidade Autônoma de Lisboa. Ela é tenepsista desde 2017. Então, nós vamos agora à definologia. A assertividade pós-atendimento consciencioterápico é a condição de a consim, homem ou mulher, dar continuidade ou manutenção às autorrecins e ao alinhamento da proexis, após o acolhimento, orientação e encaminhamento recebidos na consciencioterapia. Agora, a pensenologia. O holopensene pessoal da assertividade, o holopensene da decisão mental somática, o holopensene da autocura, o holopensene da saúde consciencial, o holopensene do megafoco, os ortopensenes, a ortopensenidade, os evoluciopensenes e a evoluciopensenidade. Na fatologia, nós destacamos o aproveitamento do atendimento consciencioterápico, a euforia do acerto, a recuperação de cons, o emprego dos próprios recursos conscienciais para seguir em frente, os ajustes e transformações dos pontos críticos ao modo de trafar e trafal, a autorremissão, autoconfronto quanto às automimeses, as sincronicidades dos temas das tertúlias conscienciológicas na Semana da Consciencioterapia. Aqui na argumentologia, a autora traz sobre o título de taxologia, na ótica da interassistenciologia, 6 categorias de atitudes assertivas pertinentes ao atendimento consciencioterápico. E em terapeuticologia, ela apresenta 5 aspectos a serem efetivados, visando a manutenção da assertividade pós-atendimento consciencioterápico. Na remissiologia, nós destacamos o abertismo à consciencioterapia, atendimento consciencioterápico, avanço da razão, correção de rota e investimento consciencial. Na frase enfática, a assertividade pós-atendimento consciencioterápico é sustentada a partir do exercício constante das autorreciclagens e do autodesassédio do evoluciente focado na própria evolução. Na questionologia, você exercita a ortopensenidade com o intuito de alcançar a assertividade? Busca refinar autoposturas para manter o holopensene assertivo? Na bibliografia específica, a autora contribui com 4 fontes. Vamos agora à mega-análise, feita aqui pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, André Chataloff, Cláudio Monteiro, Eucádio Derro, Elizabeth Correia e Lapadilha. Antivitimização, enfrentamento, autoconfiança, autoorganização, vontade. Decisão, desdramatização, determinofilia, megafoco e alinhamento. Autodesassédio, autopesquisa, autoavaliação, autossuperação, autorremissão. Autocrítica, autodespojamento, autorreciclologia, autopesquisologia e autoconsciencioterapeuticologia. Então, agora vamos passar a palavra aqui à nossa neoverbetógrafa, professora Petra, para nos contar como é que teve a ideia de escrever esse verbete e como é que foram os bastidores da construção do verbete. De alguma forma, eu me senti andando em círculos, né? Eu já voluntariei no IPC Florianópolis e o que me levou a vir fazer essa consciencioterapia específica
passar por uma cosmoética e me desconstruir e me reconstruir. Como o filme O Voo da Fênix, eu ressurgi das cinzas. Então, foi muito bacana, porque tomando essa postura de vir fazer a consciencioterapia para esse âmbito específico da minha vida, que é o voluntariado, eu consegui depois expandir para outras áreas muito importantes. No caso, a graduação da psicologia, que eu precisava terminar, as pós-graduações que eu precisava fazer, a entrada no mestrado. Então, eu tenho muita gratidão por esse pit stop, por essa parada que eu fiz, e pude fazer um ajuste de rota. Ah, interessante. Você colocou na remissologia, né, o verbete sobre ajuste de rota, né? Isso. Correção de rota. Correção de rota, é. Bom. Então, eu dedico esse atendimento consciencioterápico, esse último que eu fiz em junho de 2017, para fazer justamente o ajuste de rota. Bom. Então, você quer fazer uma pergunta? Fique à vontade. Petra, obrigada pelo verbete. Você acha que nesse período de autocura, essa parada estratégica dentro do voluntariado foi importante, né, para autoobservação, autorreconciliação, pode ter para poder reconciliar-se com a instituição conscienciocêntrica, no caso o IPC, e principalmente no entendimento ou compreensão que nós que somos a instituição e cada um de nós está fazendo o melhor que pode? Sim, essa pergunta é bem pontual. Ela explica a minha trajetória, né? Então, em algum momento, quando eu vi que eu estava andando em círculos e que eu não conseguia avançar e que eu ficava num processo de vitimização, algo completamente imaturo e desnecessário, foi onde eu mesma busquei essa parada, esse intervalo, para estar fazendo isso, para retomar com uma nova postura, com novos hábitos, novas metas. Então, essa pergunta é bem importante e acho que ela é a pergunta e a resposta do meu verbete. É a origem da escolha do tema, não é? Isso, ela define, essa pergunta define toda a trajetória que começou com a decisão de vir fazer a consciencioterapia. Depois daí eu comprei o curso EAD durante o meu processo consciencioterápico. E aí eu me lembro que foi quase que uma chamada, né? Eu estava em processo consciencioterápico aqui em Foz. Eles fizeram um anúncio do verbetografia à distância e eu falei, presente. Que bom, né? Que bom. E aí eu me lancei. Petra, uma pergunta. Então, a docência seria um belo caminho para retribuir tudo isso que você já conquistou nessa recuo estratégico? Sim, com certeza. Já há tanto tempo de conhecimento, né, da conscienciologia, é a forma que eu encontrei para chegar à docência. Você tem 2 graduações, eu não sei se eu escutei corretamente no seu currículo, letras e psicologia, tá certo? Sim. Tá. Eu achei excelente. Como é para uma psicóloga fazer consciencioterapia? Porque a visão é diferente, a percepção é diferente, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Essa pergunta é maravilhosa. Então, fazer consciencioterapia para um psicólogo é estar em casa. É uma roda de conversa com os amigos, é o autoenfrentamento, é o autoconhecimento, é o autoenfrentamento. Eu sempre tive esse abertismo para fazer terapia, né? E eu sempre gostei muito. O meu primeiro convite para fazer consciencioterapia foi em 1997. Mas eu só consegui chegar aqui em 2011. E eu vi o quanto eu perdi de tempo por não ter prestado atenção. E eu tenho comigo uma técnica de que as coisas são atemporais. Então, se eu cheguei na hora certa, né, eu não preciso ficar me cobrando. Nossa, como eu perdi tempo. Poderia ter feito mais cedo, enfim. Petra. E esse ser psicólogo e fazer consciencioterapia é organizar a casa,
é tirar os bagulhos, né? Os pensamentos que já não te pertencem mais, é sair do processo de vitimização, é muito bacana. É uma troca de conhecimento, é uma mini graduação. Eu me vejo fazendo consciencioterapia como psicóloga, fazendo uma mini graduação. Bacana. E o que você acha que a gente poderia, se tiver, por exemplo, alguma pessoa assistindo pela primeira vez, e ela não sabe o que é a consciencioterapia, o que você acha que a gente poderia dizer para deixar mais claro a diferença entre uma psicoterapia e uma consciencioterapia? Eu posso dizer que a terapia, ela vai cuidar. A gente está em janeiro, né? O mês da saúde mental. Então, a terapia vai ajudar a pessoa a manter a sua saúde mental ou a retomar caso ela tenha adoecido. E na consciencioterapia, ela é um pouco mais aprofundada, porque aí envolve a multidimensionalidade, envolve a cosmoética, envolve vários outros fatores importantes. Mas, de alguma forma, é um pós-doutorado. Então, se você tem por hábito procurar psicólogo, se você tem por hábito cuidar da sua saúde mental ou fazer a profilaxia, é muito importante isso. E a consciencioterapia, ela vem e te gabarita mais. Ela te ajuda aprofundando mais. É um aprofundamento multidimensional e a Isso, partir dos conceitos que a gente estuda, os pilares da conscienciologia. Né? exatamente. Ok, obrigada. Vamos aqui começar com as perguntas dos teletertulianos. A verbetógrafa, a professora Petra. Na estrangeirismologia, ele está perguntando aqui na página 1. Quais são as estratégias de coping utilizadas no setting consciencioterápico? Então, as estratégias de coping foi assim. Quando percebi que eu não tinha mais para onde fugir, eu comecei a criar as minhas próprias estratégias de autoenfrentamento, né? Eu sempre tive por hábito na graduação, quando eu precisava apresentar um trabalho ou precisava me expor, eu queria fazer logo aquilo, eu não queria procrastinar, eu não queria deixar para depois. Então, esse é o meu modo operante. Eu funciono assim, quando eu preciso fazer algo, eu procuro fazer de imediato, porque eu sei que depois não vai dar tempo, porque depois vai acumular, vão aparecer outras coisas, vai deixar de ser prioridade. Então, né, dessa forma, eu sempre aprendi muito com a minha mãe. Ela sempre dizia: minha filha, se tem algo para fazer, você faz, porque depois não dá tempo, depois acumula, depois você perde a vontade. A voliciolia também, né, combustível da vontade. Eu procuro sempre estar me autoabastecendo, cuidando do soma, me autogerando, né? De alguma forma, assim, me autonutrindo com isso. Então, foi dessa forma. Achei interessante você colocar isso. Eu me lembro de uma pessoa que eu conheço que ela falava assim: o que está feito não está por fazer, então vamos fazer logo, né? Mais ou menos Cada assim. um tem um jeito de pensar. Então, agora ele continua aqui no estrangeirismologia, tá? Quais são os sinais do modus operandi assertivo de quem realmente leva a direito as orientações e encaminhamentos recebidos durante as sessões consciencioterápicas? Eu ficava muito feliz quando os consciencioterapeutas me passavam as tarefinhas e eu vinha para cá fazer. Eu ia para a holoteca, ou eu tinha que pensar, ou eu tinha que anotar. E aí eu fui fazer laboratórios, né? Então, era uma coisa muito prazerosa para mim. Vir a consciencioterapia, receber as tarefas, fazer os laboratórios, ter os insights, fazer as anotações e depois ir conversar sobre isso, para mim era de uma plenitude muito grande. E eu era curiosa, e ainda sou, e quero saber por quê, e investigo. Então, era um laboratório. Eu fazia os laboratórios como tarefas, mas era um laboratório para mim estar vivendo a consciencioterapia.
pelo verbete, pelo Obrigada. exemplarismo e por fazer parte da enciclopédia da Conscienciologia, né? Porque no momento que a gente defende um verbete, no caso do primeiro verbete, já está fazendo parte, né, da enciclopédia. Então, que possa, assim, vir outros verbetes, porque sempre quando a gente chega aqui e se expõe, primeiro a gente, a autoassistência, né? E o quanto de pessoas que estão aí, que vão, assim, utilizar as coisas que tu vai nos passar hoje. Então, se sinta à vontade, tranquila, para a defesa do teu verbete. Eu só queria complementar a questão que você estava falando da diferença da consciencioterapia, né, para uma terapia. Eu sempre avalio também pelo outro, além do lado multidimensional, eu costumo dizer que na terapia mais dessa da social ali fora, né, a gente tem um terapeuta, né? E aqui nós temos 2, quanto não 3, às vezes que tem um aluno ali, né, juntos. Então, assim, é totalmente diferente, né? Eu Sim. dou mais esse valor também, né? Essa tua contribuição, ela é muito importante, porque a gente vê o quanto a gente está amparado, o quanto a gente está acolhido, e a oportunidade evolutiva de fazer um laço afetivo consigo mesmo e com os consciencioterapeutas. E aqui na página 1, na estrangeirismologia, queria que tu falasse na segunda linha o time para as mudanças de postura. Como que você vê essa questão? Queria que tu ampliasse e desse um exemplo, se possível. Bom, no meu caso, foi o já, o aqui e agora, né? Não tem mais o que levar para frente. E eu sei que as pessoas têm um pouco de dificuldade e ficam, às vezes, se escondendo através de alguns eventos. Quando eu me formar, quando eu mudar de cidade, quando eu for para Foz, quando eu tiver tempo, quando eu tiver dinheiro. E como para mim as coisas são atemporais, é a gente que faz a oportunidade, é a gente que faz o momento. Então, eu criei, eu oportunizei isso. Nesse momento, eu posso dizer que eu sempre estou dando abertismo para o amparo, né? Porque o amparo quer fazer conexão e às vezes a gente está lá sonhando. E aqui na fatologia, nessa mesma página, na primeira linha, queria que tu falasse sobre o aproveitamento do atendimento consciencioterápico. Cada sessão são 5 dias, é um intensivo. Cada sessão é muito bacana. A primeira é aquele suspense, como que vai ser, como que eu vou trazer a minha demanda, o que eu vou falar, o que eles vão me perguntar. Mas, ao mesmo tempo, a gente faz uma desdramatização. Eu faço especialização em psicodrama. Aí eu procurei desdramatizar esse momento. E aí, a cada sessão, eu me colocava aberta para ver o que tinha por vir, de que forma eu podia contribuir para a minha autocura. Que tem as tarefas que a gente recebe de casa, né? Que eu tinha comentado, né? Isso. Que a gente não fica envolta, né? A partir do momento que a gente está no atendimento, né? Eu até posso falar porque eu já fiz também, né? Uhum. Então, tá, parabéns mais uma vez pelo verbete. Obrigada. Alô? Oi. Parabéns pelo verbete. Aqui na página 2, em parafatologia, você poderia ampliar a paravisão de impacto cosmoético, por favor? Na última linha. Durante os laboratórios que eu fiz, que eu acho até que esses laboratórios já começaram quando eu estava na minha casa. Eu vim para Foz do Iguaçu com os meus 2 filhos. E eu pensei, eram férias, né? Vou levá-los. Eu tinha terminado a parte 1 da minha monografia. E eu falei, vou para Foz, vou levá-los juntos. E convidei eles a fazer consciencioterapia. Então, o meu filho de 18 anos fazia pela manhã, eu fazia à tarde, minha filha fazia à noite. E foi muito prazeroso. Dessa forma, eu decidi que eu queria, de alguma forma, me auto-impactar. De alguma forma, me lançar para um novo movimento, ter uma nova visão de cosmoética. E também
foi muito bacana porque quando eu tomei essa para-decisão, eu acho que eu estava no extrafísico. E daí as coisas, quando chegaram para mim, já chegaram prontas, assim. Então, o caminho é esse. Não tem pedágio, vai. Foi dessa forma que aconteceu. Ok. Posso fazer outra pergunta? Sim. Aqui na polinomiologia, tem um polinômio que eu gostaria que você falasse sobre ele. Autoassédio, automelin, autorrependimento e autointencionalidade. Pode relacioná-lo com assertividade? Como que foi isso para você? Quando eu vi que eu me autoassediava no meu processo de voluntariado, que eu andava em círculos e que eu tendia a botar sempre a culpa no outro, eu já estava numa situação vexatória. Então, dessa forma, eu pensei, eu preciso fazer a minha parte. Se eu sou o todo, e o todo sou eu, e eu faço parte, mais ou menos dessa forma, eu consigo compreender. E foi nessa compreensão, foi nesse gap de lucidez que eu construí isso, que eu construí esse momento da minha Série X, da minha vida, né? Parando, analisando e tomando a decisão de que tem muita gente esperando por mim, tem muitas pessoas e eu estava só atrasando. E aí a fila estava ficando imensa. E aí, aí quando eu terminei meu processo consciencioterápico, daí fluiu tudo, daí abriu um caminho, foi maravilhoso. Aí comecei a fazer PNEPS, eu me graduei, eu comecei minha pós-graduação, uma eu já terminei, a outra está em fase de término, já comecei o meu mestrado. Então, esse binômio autodesassédio, autoenfrentamento, né, foi um crescendo. Foi dessa forma que eu consegui. Eu achei interessante que é um polinômio, mas é um polinômio que tem uma forma também que pode ser um ciclo, né? Você Isso. coloca aqui autoassédio, automelim, Sim. autoarrependimento e autointencionalidade, que é para fazer a virada, não é? Exatamente. É interessante. Muito bom. Pode falar. Página 2, efeitologia, o efeito da decisão de agendar a consciencioterapia. Dentro do seu processo, você poderia dar um exemplo? Porque dentro do meu processo, eu não queria agendar de forma alguma, porque vai que eu curo, né? Vai que eu curasse. Você teria algum exemplo para compartilhar com a gente? Quando eu liguei, eu aprendi desde pequena, foi essa cognição que me acompanha desde a mais tenra infância. Uma herança bacana que a minha mãe deixou para mim. A gente constrói uma vontade. A gente constrói um momento. E eu aprendi a construir isso. Então, eu pensava, eu mesmo busquei o paredão, né? Então, estou de frente para o paredão. Então, agora vamos ver o que dá para fazer. E aí eu ligava e eu falava, eu quero fazer consciencioterapia, eu quero me lançar para autocura. E eu tentava desdramatizar aquele momento, tentava viver ele com plenitude, sem muitos porquês, sem muitos questionamentos, porque senão a gente não sai do lugar, a gente fica ali, mais isso, mais aquilo, e arrumando desculpas, né? Então, eu acho que esse comportamento já não me cabia mais. Aí eu ligava e eles sempre me atenderam de uma forma muito acolhedora. Eu acho que nesse momento o amparo está conectado, tanto a mim quanto com a equipe da OIC, e flui. Quando você toma a decisão, as coisas começam a fluir. Quando você se cansa, você consegue encontrar uma estratégia de construir a sua vontade. Na página 2, voluntariologia, o segundo item,
a intenção de dar o melhor de si no voluntariado com os compassageiros evolutivos. Nessas 2 décadas que eu tenho de voluntariado, eu me deparo com alguns voluntários ainda achando que é a instituição conscienciocêntrica que precisa dele, mas na verdade é ele que precisa da instituição e que os 2 se completam. O que você pensa a respeito? Isso é bem pertinente, porque agora nessa nova postura eu vejo o quanto eu não dei o melhor de mim e o quanto eu posso dar o melhor de mim hoje. E esse autoenfrentamento é algo que a gente constrói também. Porque eu tinha uma ideia, eu tinha uma crença de que eu estava dando o melhor de mim. E daí, na teoria cognitivo-comportamental, que eu fiz a pós-graduação, eu descobri que era algo obsoleto, algo que já estava ultrapassado. Então, eu fiz o up-to-date, eu atualizei o backup. Muito bom. Então, você quer perguntar? Oi, Petra, parabéns pelo verbete. Queria pedir também para você comentar ainda na efeitologia da página 2, o efeito do balanço no último dia de consciencioterapia. Está na penúltima linha. Essa pergunta é muito bacana. Eu fechei com chave de ouro, porque quando eles me pediram para mim trazer, eles me pediram na 4ª sessão, né, que foi na quinta-feira, e na sexta a gente ia debater. Então, eu consegui fazer uma lista grande de tudo que eu queria realizar e só dependia de mim. E aí eu saí fazendo. Eu disse, nossa, era tão fácil, era tão óbvio, né? Mas você tem necessidade de ouvir do outro e ter a confirmação do outro de que realmente é aquilo, de que você está no caminho certo. Mas eu consegui ter essa constatação e aí eu saí fazendo. Eu estava muito contente, estava muito feliz. Tinha alguns dias, sim, que eu estava mais questionadora ao longo do processo consciencioterápico. Mas esses questionamentos, eu mesmo tinha que dar a resposta, né? Eu mesmo precisava buscar. E então, no último dia, no balanço, quando fechou, eu saí de lá com muita gratidão e como as coisas para mim são atemporais, eu estou vivendo esse balanço aqui agora, né? Então, a sua pergunta, ela me remete àquele dia, que é o hoje também, a apresentação do verbete. Está tudo interligado, é uma rede. Só mais uma pergunta, agora na antagonismologia. Queria te pedir para ampliar o último antagonismo, que é o antagonismo escolha lúcida, impulsividade. Então, quando eu olho para trás, eu vejo o quão impulsiva eu fui na minha infância e adolescência. E como eu não me dei limites. E aí hoje veio a conta para pagar. E aí eu preciso, de alguma forma, pagar essa conta. Então é o que eu estou fazendo agora. Eu estou olhando para isso, para essa falta de limite que eu não me dei, que eu não permiti ter essa falta de limite, querer sempre estar avançando. A impulsividade, ela precisa ter uma certa dosagem, né? Porque ela não é saudável quando você não questiona, quando você não reflete. Eu passei boa parte da minha vida nesse processo. Saía fazendo para depois pensar. E hoje é o contrário. Hoje eu penso para depois fazer. Petra, tem uma frase que me chamou a atenção aqui na página 2, na tua paradoxologia. Ela é muito parecida com uma frase que você colocou aqui, o paradoxo de o menos poder ser mais. Tem um arquiteto famoso que fala, o paradoxo do menos é mais. Então, eu queria entender o que você refletiu a respeito e como esse paradoxo se encaixa na sua questão aí da consciencioterapia, né? Qual que é a relação disso, do menos é mais?
eu coloquei algumas técnicas para que eu pudesse, de alguma forma, me monitorar. Então, para eu começar esse processo, para eu entender aquilo que eu estava me proporcionando, eu pensei. Isso surgiu dentro acho que no quarto atendimento, ou foi no último, não me recordo muito bem. Mas eu não podia abraçar o mundo. E eu estava nesse processo de querer abraçar o mundo, de querer dar conta daquilo que eu não tinha feito em tempo hábil. E aí eu ia estar errando de novo. Então, o que eu fiz? Eu peguei e comecei a entrar na técnica de fazer menos, de estar menos comprometida, não estar comprometida com o que eu estava me lançando, mas pegar menos tarefas e fazê-las, executá-las bem feitas. Dessa forma. E a gente não faz, você é arquiteta, né? Nós não conseguimos fazer uma casa em um dia. Quem dera. E aí eu pensava, bom, eu preciso parar, analisar e ver qual é a melhor forma. Tem que fazer o projeto, né? Tem que comprar o terreno, tem que fazer depois a fundação, tem que fazer o projeto hidráulico, elétrico, tudo isso. Foi essa forma que eu encontrei nessa técnica de fazer as coisas devagar, de fazer um planejamento, né? De me estruturar emocionalmente para daí sair fazendo. Então, o que você traz são etapas. Isso. Em vez de você abarcar coisas demais, você focou em alguns aspectos específicos e estruturou algumas etapas para chegar, então, a cumprir o que você acha que é importante, né? Bacana, legal. E mais uma curiosidade que você falou que os seus filhos fizeram consciência terapia junto com você. Eu achei isso extremamente interessante, porque eles são jovens. Você falou 18 e 24. 18 e 24. 18 é até bem interessante isso, porque eu desconheço. As pessoas normalmente quando vão buscar uma consciência terapia têm uma idade mais avançada. Então eu considero 18 anos isso um grande gargalo e bem importante para ele deve ter sido também, né? Foi um momento muito bacana da vida dele. Ele precisava fazer uma escolha profissional. E aí eu falei, eu vou para a Foz fazer consciencioterapia e eu gostaria de te convidar para fazer. E ele aceitou o desafio e veio. E foi bem divertido, assim. Foi leve. Foi todos os dias a gente conversava e cada um com a sua subjetividade tinha uma forma de estar vivenciando. Mas era algo muito bacana. Eu me senti muito acolhida pela Cognópolis. É interessante, porque esse despojamento deles em fazer a consciência terapia, de uma forma ou de outra, demonstra um senso de pertencimento também, né? Não é qualquer hora que você encontra, né, pessoas jovens assim dispostas a fazer consciência terapia. Eu acho que o nível de abertismo e despojamento é bem significativo. Só queria pontuar isso, achei interessante. Alô? Agora sim. Então, queria se aprofundar mais no conceito, no tema de tu verbete, porque você colocou assertividade. Por que você escolheu essa palavra, esse conceito? Porque podia ter sido outras coisas, né? Efeitos, mas por que foi para você importante esse conceito da assertividade e que isso, como te ajudou nas relações com os outros? Então, eu tenho muita gratidão pela equipe da Ciclosapiens, que me ajudou muito. O meu primeiro tema que eu trouxe foi passando por ajustes, e ele foi sendo construído também. E eu acho que ele tem tudo a ver comigo, porque eu estava errando muito. Eu não conseguia acertar. E eu estava nesse processo de... Isso eu estou falando no meu voluntariado e algumas outras áreas da minha vida. E aí eu acho que essa palavra, assertividade, ela mostra o quanto eu estou querendo acertar agora no momento, o quanto eu estou disponível e aberta para os acertos. Interessante, assim, de abertismo para você, comigo, com você mesma, né? Isso. E isso reflexa também no relacionamento com os outros, né? Muito legal. Muito bom.
É interessante que você está falando aqui, ela tinha feito a pergunta sobre o time, né, ele veio lá de Curitiba, sobre estrangeirismologia. E aí ele continua, ele pergunta, o time para as mudanças de postura individualíssimo dentro da gama dos atendidos. Agora, o que fazer quando esse time se prolonga indefinidamente e não se vê nenhuma mudança a longo prazo? Eu acho que tem a ver com a pergunta da Ana, porque a assertividade, o posicionamento, a firmeza tem a ver com essa definição assim do tempo que demora para fazer a reciclagem, não é? É verdade. Eu não sei como é que você vê isso. É como se eu tivesse cansado de me posicionar de forma errada e agora eu quero me posicionar de forma assertiva. Mas eu acho que ele está pedindo também, porque se é uma recomendação para aquela pessoa, bom, eu sei que tem que fazer, sim. mas vou deixando. Como é que a Então, gente dá um tempo, assim, dá um Eu prazo? vou dar minha opinião pessoal. Eu também construí o meu time e ele é agora. Então, se hoje eu sou resultado das minhas escolhas no passado e se o meu futuro eu estou construindo agora, por que eu vou esperar mais? É já. Então, eu acho que essa técnica da temporalidade tem me ajudado muito. Aí, todos os dias, a cada manhã, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, eu procuro viver com plenitude. Então, eu acho que essa é uma boa técnica. Procurar, de alguma forma, estar atento às oportunidades. Uma vez a Marlene Koehler me falou assim, isso foi em 95. Ela disse, a vida vai deixando pistas, vai deixando rastros, então fique atento, comece a prestar atenção, leve para sua autopesquisa, comece a anotar. E aí, a partir daquele dia, é como se eu não tivesse utilizando essa autopesquisa. E agora eu fico muito atenta a tudo. Eu queria contribuir com a resposta também à pessoa que perguntou, porque essa nossa vida é complexa, né? Às vezes a pessoa se vê sem motivação e às vezes falta um gás para fazer alguma coisa. Eu acho que uma coisa que eu reflito bastante tem uma expressão que é o que move você. Eu acho que a pessoa precisa encontrar, eu não sei se a pessoa conhece a conscienciologia ou não, mas ela precisa encontrar algo que mova ela, que faça com que ela se motive. Desde coisas simples, né, até, por exemplo, fazer uma pintura, dança, quadro, alguma coisa que ela goste, até algo mais sério, como aprofundar mesmo na própria autopesquisa, que é algo que é muito, né? Tá aí o seu exemplo, né, Petra? Move muito, traz muito bem-estar e aquilo por si só é motivador. Hoje, para mim, é motivador eu cuidar do meu soma, cuidar da minha saúde mental. Esse é um outro exemplo. Porque é a ferramenta que eu tenho para minha ProEx. É o meu mental soma, é o meu corpo. Então, eu já acordo de manhã feliz, tenho gratidão, no sentido de cada órgão está fazendo o que tem que ser feito e eu tenho que cuidar de todos, né? Então, dessa forma, eu posso agora encontrar uma maneira de estar automotivada. Você quer continuar perguntando? Sim. Segundo o que você estava falando, eu acho que tem muita relação com a exemplologia. Você poderia falar assim um pouco, você passa da autopacificação para a pacificação do grupo karma. Pode falar como que foi isso no teu caso? Eu recebi como tarefa que eu, como o pilar ou como a EPICOM da minha família, né? Eu precisava promover a harmonia. E estava difícil. E daí eu pensei, por onde eu começo? Daí eu comecei pela TENEPS. Mas eu também precisava lidar com isso. Eu tenho muito parapsiquismo desde os 7 anos de idade. Clarividência. Enfim. Aí eu fui, aos poucos, tentando promover a pacificação íntima, auto, né? Depois com o grupo Karma. Mas no começo ainda foi um pouco difícil por causa das minhas posturas antigas. Eu tive que ficar muito atenta para não escorregar. E ainda assim eu posso dizer que em alguns momentos eu não dei o melhor de mim, mas eu estou num processo.
hoje eu consigo chancelar essa tua pergunta. Hoje eu consigo dizer que quando eu retornar agora para minha família, lá na minha cidade, eu vou estar no ápice, né? No alto do Everest. Tudo bem. Então, agora a última pergunta lá de Curitiba. Como você define o startup em termos consciencioterápicos? Chega um momento que, inconsciente, a gente fica fazendo os consciencioterapeutas enxugarem gelo. E eu pensei, que feio, por que eu estou fazendo isso? Daí, quando eu me dei conta, daí começou a fluir. E daí eles começaram a ficar satisfeitos com as técnicas que eu trazia, com as minhas propostas, com o sorriso que eu chegava na consciencioterapia, mais alegre, mais leve. Então, o que startou isso foi perceber que já estava na hora de eu começar a apresentar essa nova postura, mais madura, mais tranquila, mais serena. Eu cheguei na consciencioterapia como estudante de psicologia. E naquele mesmo ano, eu terminei e me graduei. Então, foi uma parte do processo também. Me ajudou a chegar com uma nova postura no término da graduação. Os questionamentos que os consciencioterapeutas faziam para mim foram coisas que me ajudaram muito hoje, que me ajudam muito hoje no consultório. Eles foram os meus norteadores, eles foram a minha bússola. É como se eu tivesse levado o meu GPS para manutenção. O meu GPS me mandava para um lado e eu ia para o outro. Eu não estava com o ajuste correto. É difícil de acertar o microfone? Parabéns pelo verbete, Petra. Obrigada. Muito assistencial. Eu queria que você comentasse, gostaria que você comentasse na teoriologia, na página 2, como que, assim, a questão da aplicabilidade da teoria da auto-imperdoabilidade. Como é que você vê essa teoria? Você pode repetir, por favor? Na página 2, teoriologia, a última teoria, na linha 3. Esse é o cansaço, né? Eu cansei de ficar me perdoando. Então, hoje não posso me perdoar mais para continuar errando em coisas que eu já errava. Essa sua pergunta é muito importante. Chega uma hora que a gente tem que parar de usar a lustramóvel, né? A gente tem que parar de ser cara de pau. E aí a gente precisa ter um posicionamento, precisa ter uma atitude. E aí eu falei, não, chega, já me perdoei demais, agora não tem mais desculpa. Agora eu vou a autocobrança, né? Eu vou ficar atenta. Eu já vou fazer a profilaxia para aquilo que está por vir. É um planejamento. A conscienciologia defende, né? O auto-imperdoamento, heteroperdoamento, né? A gente se deu conta que está errado, não pode se perdoar, tem que tratar de corrigir, né? Exatamente. Pode falar. Primeiramente, parabéns pelo verbete. Obrigada. Um exemplo para todo mundo lá em Floripa e região, né? Tem algumas questões aqui. Na fatologia, na última linha, a sincronicidade dos temas das tertúlias conscienciológicas na semana da consciencioterapia. Como é que foi isso? Isso foi um presente do amparador. Muito bacana. Quando eu entro na OIC, tenho um senso de pertencimento muito grande. E aí, de alguma forma, eu pensei, nossa, quanta coisa boa.
e ficar andando em círculos não faz sentido. Tem o filme O Feitiço do Tempo, O Dia da Marmota. Eu saí do circuito. Eu parei de botar o pé na poça d'água, parei de tratar mal os colegas que estavam lá para gravar O Dia da Marmota e comecei a assistir. E aí, quando eu comecei a me autoassistir, eu consegui assistir as pessoas do meu circuito, né? E aí a coisa começou a fluir. Então, isso foi um presente do amparador, assim, porque essa sincronicidade, eu fui em busca dela e ela veio em busca de mim. Foi bem bacana. Você tem lembrança assim de alguns dos verbetes que foram defendidos naquela semana ou não? Eles estão citados aqui, eu acho. Não. Não tenho, eu tenho nas minhas anotações. Então, na remissiologia, não? É, mas eles estavam em sincronicidade com o meu momento evolutivo. Eu não tenho aqui, eu vou ficar devendo essa resposta. Não, era só uma curiosidade. Sim, assim. mas eu vou, já que eu não consegui responder, vou colocar nas minhas anotações e vou investigar. E já vou tratar de assisti-los novamente. É porque eu vejo no meu caso que quando tem essas sincronicidades é porque, de alguma forma, está no fluxo ali. Né? Eu vi em outra parte que tu escreveu a decisão de fazer a consciência terapia. Deve ter tido um ou outro tanto de sincronicidades. Sim. Antes, durante, depois, né? Então, deixa eu continuar aqui. Em laboratoriologia, ali na página 2. O laboratório conscienciológico da autopensenologia. Como é que foi para te fazer esse laboratório? Esse laboratório foi muito importante, porque como eu estava trabalhando a impulsividade, eu precisava pensar. E aí eu fui para lá e eu pensei muito, e eu cheguei a conclusões que antes eu não queria nem pensar, eu não queria nem me aproximar disso. E aí ali foi muito bacana saber que eu estava perdendo tempo, que eu poderia avançar e que, de alguma forma, era através da autocrítica e da melhoria da minha pensenidade que eu ia chegar à autocura. Muito interessante. Então, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui na minha lista, né? Que está bem extenso e bem, que bom. bem interessante o teu verbete. Aqui na página 4, ali em terapeuticologia, o número 1, antibagulhismo, a limpeza da base física com a retirada dos bagulhos energéticos. Como é que foi esse processo aí no pós-atendimento? Uhum. Então, a auto-organização ela é muito importante. E eu vi que com os meus pensamentos desnecessários, eu estava me intoxicando. E estava intoxicando o meu lar, a minha família, primeiro a mim mesma, né? E aí eu pensei, bom, então vamos começar pela faxina mental. Esse tipo de coisa eu não preciso mais pensar. Daí logo a minha base física, ela começou a ficar desobstruída. E aí coisas que não me interessavam mais eu já fui me desfazendo. Fui trabalhando desapego também. Eu estava muito apegada. É como se fosse um vício, um costume, um mau hábito, continuar pensando aquilo, continuar se comportando daquela forma. Então foi um crescendo também. E aí eu pensei, o caminho é esse. Vou começar pela pensenidade, daí logo eu fui desobstruindo os objetos dentro da minha casa. Eu sempre tive por hábito não acumular nada, procurar manter a auto-organização, mas eu estava num nível de intoxicação que eu já não estava mais dando conta. Eu tinha material da graduação, eu tinha o meu material da conscienciologia, das minhas pesquisas, eu tinha livros, e eu queria organizar aquilo e ver o que era prioridade e o que não era. E aí eu fiz a auto-organização. E aí fizesse tudo de uma vez ou foi aos poucos?
Eu saí da consciencioterapia com um senso de urgência muito grande, porque eu saí muito entusiasmada, eu saí muito motivada, eu saí muito focada. E o caminho que a gente percorre entre as nossas metas e as nossas conquistas chama-se disciplina. E ele é regido pela vontade. Então, eu liguei o turbo e saí fazendo. Foi dessa forma que eu consegui me posicionar. Eu li uma frase bem bacana que eu vou compartilhar com vocês, que mudar é muito bom, apesar de tudo. Que eu preciso renunciar a posturas antigas, que o mínimo que eu precisava fazer é a consciencioterapia, que eu desdramatizei o medo de fazer consciencioterapia, que não existe o timing perfeito, que fazer consciencioterapia é desenvolver a minha autopotencialidade, que eu resgatei a empatia, de saber me colocar no lugar dos outros. Eu saí do autoengano, eu preciso sustentar a minha evolução. Muito obrigado. Oi, Petra, ainda nesse ponto da terapeuticologia, na página 4, queria te pedir para ampliar o item 3, minimalismo, a redução do consumismo desenfreado, porque a gente sabe que é um ponto que vai totalmente na contramão da cultura, né? Então a gente está constantemente passando e experienciando, vivenciando holopensenes que são totalmente influenciadores para você consumir, seja um centro urbano, um shopping, qualquer outra situação, inclusive internet, né? Então a gente está sempre sendo influenciado. Então, como é que queria que você ampliasse esse conceito do minimalismo e que você falasse para a gente algumas técnicas ou de que forma que você foi trabalhando essa questão? Então, foi bem bacana essa pergunta. Quando eu estava aqui no Village com meus filhos, eu falei assim para eles: é tudo que eu preciso. Eu queria estar ali para sempre, fazendo consciencioterapia, indo no holociclo, estudando, fazendo as tarefas. Falei: não preciso de mais nada. Eu preciso. Foi o momento do startup que eu dei para eu parar de perder o foco, porque tem tanta coisa que eu preciso estudar, tem tanta coisa que eu preciso construir para ser mais assistencial, que eu via que os meus desvios eram todos através do consumismo. E não é só o consumismo do comprar, é o consumir tempo desnecessário em alguma coisa que eu poderia estar fazendo outra coisa. Assim, reduzir tempo em rede social, reduzir momentos de ócio, de preguiça. Na minha graduação de psicodrama, eu tenho uma professora que ela trouxe um texto que falava sobre estar em pé e de frente. E ele é muito bacana, porque ele fala o quão é importante a gente estar em movimento o tempo todo. Estar em movimento é se permitir ser desafiado pelo outro, se autodesafiar, né? E se conectar com o outro, fazer a conexão humana. Então, estar em pé e de frente é sinal de maturidade. E nós não estamos mais na escola. Fique de pé e seja você mesmo. Então, é como se agora eu estivesse de pé. Bípede. E esse texto me marcou muito. E esse texto chegou para mim logo depois do processo consciencioterápico. Bom, tem um menino ali, você não sei quem vai primeiro. Queria aproveitar para primeiro perguntar assim, para você. Você disse que em 1997 você conheceu a Conscienciologia.
Eu conheci em Isso. 95. 95, entendi. Isso. E você é a primeira vez que fez a consciencioterapia? Não, a primeira eu fiz em 2011, Ah, a segunda eu fiz em 2014 e a terceira eu fiz em 2017. Mas agora eu tenho como meta, profilaticamente, fazer anual. Eu fiquei pensando quanto dentro da conscienciologia nós temos ferramentas, né, que a gente pode utilizar e às vezes a gente deixa passar, né, que tem a ver com a questão do timing que você comentou antes, né? Então eu achei bem oportuno, né, lembrar para todos nós, né, assim como a gente tem os laboratórios, você citou, as dinâmicas, né, os cursos, né, tudo que a gente pode utilizar, né, naqueles momentos das nossas recins, né? Professor Valdo falava em banho de loja, né? Primeira vez que eu vim aqui em Foz, eu fiz consciencioterapia, fiz vários laboratórios e fiz o ECP2. Eu estava muito feliz. E aí eu pensei, nossa, que bom. Depois eu demorei um pouquinho mais, eu retornei em 2014. Mas agora eu vi que profilaticamente eu posso estar aqui todos os anos fazendo a profilaxia. Eu não preciso esperar adoecer por algum motivo, né? Eu posso estar já preparada. O que você está falando tem a ver com a questão de priorização evolutiva, né? Isso, que a gente coloca. Só para fechar, aqui na sindromologia, que tem a ver com esse assunto, na página 3, queria que tu falasse sobre as duas síndromes, que é a solução para a síndrome do autodesperdício, que eu acho que tem a ver um pouco com o que já comentaste, e a anulação da síndrome da autodesorganização. Onde tem auto-organização, tem amparo. Onde tem desorganização, fica difícil. A gente fica perdido em meio à bagunça. Então, eu me organizava e me desorganizava, me organizava e desorganizava. Daí eu falei, não, eu preciso manter essa organização. E aí a minha base física começou a ficar melhor, mais leve, mais a compra dos livros que eu fazia, a escolha dos títulos, o investimento. Foi dessa forma que eu consegui mostrar para mim mesmo a importância. O meu marido, ele é extremamente organizado. E eu tenho uma filha também de 24 anos que ela é muito organizada. E minha mãe sempre falou, minha filha, você tem que ser uma mulher ordeira, você tem que deixar as coisas organizadas. Isso é muito importante. Então, eu sempre trabalhei a auto-organização. Mas dentro da minha auto-organização, muitas vezes eu me desorganizava porque estava intoxicada, porque não fazia manutenção, os estados vibracionais. E aí, dessa forma, eu vi o quão é importante a gente ter consciência disso e aplicar, e não ficar só na teoria. Pode falar. Alô, meus parabéns pelo verbete. Eu, aqui na página 2, em Códigologia, o investimento no cumprimento e atualização das cláusulas do Código Pessoal de Cosmoética. Eu queria que você expandisse um pouco mais esse tema, né, na importância do CPC, né, em relação a toda essa reciclagem. Então, essa pergunta é bem importante, Leonardo. Eu tive que rever todo o meu CPC, porque estava desatualizado. E aí eu precisei, de alguma forma, saber por onde começar. Saber como começar. E aí eu fui fazendo anotações e fui vendo. E a vida foi deixando pistas também, a família, os amigos. O meu último ano de graduação foi muito bacana. Tenho muita gratidão pelos meus professores que me ajudaram nesse processo. A dedicação, a quantidade de textos que eu lia, a quantidade de interesse que eu tinha
por determinado assunto, fez eu encontrar esse caminho mais rápido. E foi assim que eu consegui chegar nisso. Tem mais uma pergunta aqui na página 4, em terapeuticologia, no item 5, TENEPS, a prática da assistência diária. Eu queria saber se você já estava fazendo TENEPS, né, durante todo esse processo, ou você se preparou para iniciar a TENEPS. Várias pessoas já me perguntaram se eu era tenepsista, se eu estava fazendo, e sempre aquela situação vexatória. Não. E aí, quando eu terminei o processo consciencioterápico, eu marquei dia e hora. E comecei, com muita vontade, porque também eu aprendi a construir essa vontade. Ok, obrigado. Petra, página 3, sindromologia, a síndrome da ectopia afetiva. Onde ela se encaixa dentro dessa autopesquisa? Os sexos são amores errados, mal colocados. Eu tive que rever a minha escala de afetos. E quando eu comecei a rever, eu vi o quão é importante eu não ficar patinando com alguns sentimentos que eu ainda tinha por determinadas pessoas. E foi aí que eu entendi a importância da transafetividade, de ampliar, de não ficar ali no meu mundico, de não ficar no meu egoísmo, e sempre querendo que os holofotes ficassem voltados para mim. Página 2, teriologia, segunda linha, a teoria da ressignificação das vivências. Poderia ampliar para mim um pouquinho? Onde? Ah, tá. A minha infância e a minha adolescência, elas me acompanharam até boa parte da minha vida adulta. E coisas que aconteceram, eu precisava ressignificar. E na minha pós-graduação em psicodrama, eu tive a oportunidade de fazer isso. Então, eu terminei o processo consciencioterápico, me graduei, comecei a minha pós-graduação em psicodrama. E lá eu pude ver o quanto é possível você desdramatizar algo que te aconteceu. Você não tem que ficar lá cristalizado naquilo que o outro disse, naquilo que o outro fez. Então, foi uma oportunidade evolutiva muito bacana de, através dessa pós-graduação, ressignificar essas vivências. E agora, fazer as pazes com o passado, fazer as pazes com o infante que um dia, estava dentro de mim, adolescente. E acho que eu comentei anteriormente. Quando você não quer aprender na infância e na adolescência, ou até no início da vida adulta, depois ou um filho ou alguém próximo traz a conta para você. Depois eu vou andar um pouco com as perguntas aí. Aqui, ó, Petra, na página 3, ainda em sindromologia, que a sua colega perguntou, na linha de baixo, a solução para a síndrome do autodesperdício. A qual solução você se refere? Você fala em termos de autoconsciencioterapia ou algum outro ponto específico? Os dois. Não dá mais para perder tempo com pensamentos desnecessários, com sentimentos desnecessários, com comportamentos desnecessários. De alguma forma, você precisa se livrar disso. E a consciencioterapia é o caminho. Obrigada.
Ok, vamos andar um pouco aqui com as perguntas dos teletertulianos. Essa aqui vem de Lisboa, de Portugal, tá? Ela está perguntando quais os resultados verifica na aplicação da terapeuticologia no alinhamento da Proexis. Como foi que essa consciencioterapia ajudou a entrar no rumo da Proexis? Foi bem intenso. Foi o startup que deu para mim retomar a minha Proex. Porque daí, como eu vim fazer por causa do voluntariado, daí isso implica na TENEPS, implica no processo de docência, implica em várias coisas. Então, é como se a consciencioterapia te apresentasse o caminho da Proex. Você já sabe, mas a gente tem necessidade de ouvir do outro aquilo que a gente já sabe. É como se a gente precisasse de uma confirmação. Agora as perguntas vêm lá de Conceição dos Ouros, da nossa assídua teletertuliana. Ela está pedindo para você aqui na pensenologia e fatologia. Poderia argumentar, se possível com casuística, quanto ao holopensene pessoal da assertividade e linkar com o aproveitamento do atendimento consciencioterápico? Fazer consciencioterapia é pedir para acertar. Se você bate numa porta e ouve, é impactante, mas ao mesmo tempo é primordial. Não faz sentido você buscar a consciencioterapia e não querer abrir mão daquilo que te adoeceu. Então, eu penso que cada pessoa que busca a consciencioterapia, ela está buscando a cura. E aí, quando sai de lá, o caminho já foi trilhado. E dessa forma, ela vai ter êxito, só depende dela. E as outras perguntas você já respondeu sobre as sincronicidades com os temas das tertúlias e o efeito do balanço no último dia, você já falou. Sim. Então agora ela está pedindo para você explorar a plasmafática. Você pode ler para nós e depois comentar? Uhum. A assertividade pós-atendimento consciencioterápico é sustentada a partir do exercício constante das autorreciclagens e do autodesassédio do evoluciente, focado na própria evolução. Ela é autoexplicativa, né? Mas quando você busca o processo consciencioterápico, você está buscando porque você quer se autodesassediar e se autorreciclar. E aí você chega lá e se lança para esse movimento, está tudo certo. Você vai passar por um processo de autoenfrentamento, sim. Você vai conhecer coisas novas vistas de outros ângulos. Os consciencioterapeutas te trazem presentes que são, sabe o espelho cego num carro? Tem um ponto cego, né, no carro. Então, muitas vezes, some coisas ali. E eles conseguem perceber e eles vêm mostrar pra gente. E aí, cada um tem uma forma de reagir. E essa, eu gosto dessa forma como eu reajo no processo consciencioterapêutico, porque eu me implico bastante. Essa forma minha de me implicar com as coisas, ela precisa ser cuidadosa. Porque ao mesmo tempo que eu me implico com coisas bem necessárias e bem importantes para a minha vida, para a minha Proex, para a minha profissão, às vezes eu fico me implicando com algo que não precisa. Daí eu preciso ter a autorregulagem. Agora a pergunta vem de Jundiaí, lá de São Paulo. Você já falou sobre isso, mas acho que vale a pena expandir um pouco. É o binômio, na página 2, autoconsciencioterapia, heteroconsciencioterapia. Por que eu vou ficar atribuindo a responsabilidade para o outro se está tudo em mim? Por que eu vou ficar? Eu vou fazer terapia porque eu quero, porque daí eu vou ficar curada. Sim, mas
tudo é pelo alto, né? Tudo começa pelo alto. Então, é importante saber que você está levando uma demanda, mas que eles são as ferramentas e você é um instrumento de autocura. E, de alguma forma, eu aprendi isso há tempo, ou em tempo, né? Eu consegui me posicionar em relação a isso. A toda hora eu tenho um laboratório com as pessoas que eu conheço. Quando eu cheguei aqui em Foz, eu fui presenteada por conhecer novas amizades evolutivas e eu tenho muita gratidão por isso. E eu troquei a reclamação pela gratidão. Hoje, tudo que me acontece, eu agradeço. Quando eu vejo uma pessoa reclamar de alguma coisa, eu fico pensando o que eu poderia fazer para melhorar a forma como eu agradeço, em vez de reclamar quando as coisas acontecem. Então, provavelmente, no teu código pessoal de cosmoéticos tinha a postura anti-queixa, não é? A postura de? Anti-queixa. Isso mesmo, anti-queixa. Então, a pergunta agora eu saí pronta. Eu saí pronta da consciencioterapia com a postura de não reclamar de mais nada. Inclusive, eu cheguei a comentar isso com um professor de conscienciologia, não posso reclamar de nada. E foi muito engraçado. Tem que aproveitar as oportunidades para fazer a virada, não é? Então, isso mesmo. Agora a pergunta vem de Porto Alegre. Nossa amiga está perguntando, pedindo para você comentar a exemplologia. Você até já comentou, não sei se você quer expandir mais um pouco ou não. Quero sim. Quando a gente está num processo egóico, só pensando no nosso mundo, nos nossos problemas, nas nossas tristezas, nas nossas angústias, nas nossas mazelas, nos nossos desafetos. A primeira coisa, a gente tem que desdramatizar isso. A gente tem que pegar uma lupa e colocar. Por que eu estou fazendo isso? A gente tem que se questionar. Faz sentido? O que eu ganho fazendo isso? Por que eu quero permanecer assim? Essas perguntas de autoenfrentamento ajudam muito. Eu brinco com meus pacientes, eu pergunto para eles, você tem espelho em casa? Está sujo? Está quebrado? Você não se enxerga? Por que eu olho para você e percebo tanta gratidão? Por que eu olho para você e reconheço tantas coisas boas? Se o outro é o nosso espelho, o que você sente quando você olha para mim? Eu sou seu terapeuta, né? Eu sou seu psicólogo. O que você sente? Então, eu exercito muito isso para trabalhar autoestima, para trabalhar o empoderamento, autonomia. A gente tem que parar de andar com bengalas, né? E parar de arrumar desculpas. Eu sempre falo, desde que a gente sai da barriga da nossa mãe, da vida intrauterina, né? O ser humano, ele tende a viver insatisfeito, reclamar de tudo e botar a culpa nos outros. Daí eu pensei, a culpa é um piano preto de cauda bem pesado. Então a culpa é minha, eu ponho onde eu quiser. E aí acabo botando a culpa no outro. Não, você tem que dar conta disso. A gente busca. É paradoxal, mas a doença é a cura. Então, de alguma forma, você buscou a cura através da doença. E no processo consciencioterápico você pode fazer um upgrade. Então, agora ela está perguntando na culturologia, na página 3, para você comentar a cultura da assertividade. Cultura da assertividade. É ficar atento, né? Você acorda de manhã, onde é que eu vou acertar? Você acorda de manhã, quais são as pegadinhas que podem fazer eu cair no mesmo erro de novo? Então você fica
atenta. Quando você vai na casa de um familiar, quando você vai para o seu trabalho, quando você vai para o seu voluntariado. É interessante agora que você falou assim, eu fiquei um pouco achando ambíguo, porque a gente tem a assertividade com 2 S e aquela com C, né, de acertar. Uhum. Então, às vezes a gente confunde o acerto com a assertividade. Uhum. Tem uma certa diferença, né? Agora, para ser assertivo, é interessante ser assertivo com C também, não é? Com Se C. posicionar e ser firme naquilo que é o mais correto. E começando pelo Pensene, né? Bom. Então, agora a pergunta é aqui de Foz do Iguaçu, tá? Algumas você já respondeu, mas a primeira não. Na página 1, na segunda linha, as confrontações saudáveis com os consciencioterapeutas. Você pode falar das suas casuísticas? Como é que eu adorava quando eles me puxavam a orelha. O meu consciencioterapeuta perguntou, olha, eu acho que eu estou pegando muito pesado. Daí eu falei, não, pode apertar, porque eu sei dos meus limites. Então, eu falei para ele, pode apertar, porque eu estou disposta. Quando você quer mudar, você não quer aliviar. Não quer que seja aliviado. Pelo contrário. É igual a marcha do carro. Quanto mais você acelera, mais marcha você precisa colocar. Então, levando para uma metáfora, essas confrontações eram isso. Eu, às vezes, trazia questionamentos desnecessários que não cabiam mais ali naquele momento, naquela sessão, e que eu poderia, de alguma forma, mudar tudo, a qualquer momento, inclusive naquele segundo. Agora aqui na efeitologia, para você falar sobre o efeito de abrir mão das automimeses. Até eu ser psicóloga, eu passei por várias profissões e foi um crescendo. Eu vi que eu estava em automimese. E aí eu comecei a abrir mão disso e consegui chegar a me tornar psicóloga. Porque é como se no meio do caminho eu tivesse chegado numa estação de trem e embarcado no trem errado. Eu estava indo para o destino errado. De novo. Teletubbies, né? A síndrome do Teletubbies. De novo. Não. Começa a dar desconforto, você não se sente mais, você não tem mais senso de pertencimento, você está num robotismo existencial. E aí, isso faz com que você consiga ampliar. Agora aqui na parafatologia, essa pergunta é interessante. O parapsiquismo enquanto ferramenta evolutiva. Qual é a sua experiência? A clarividência me ajuda muito. A presença do amparo. Eu quero fazer o PDP, que eu não fiz ainda. Está como meta para mim. Para que eu tenha um parapsiquismo mais educado. E eu acho que a gente precisa cuidar muito do nosso parapsiquismo, porque ele é muito imã também. São que eu aprendi com a Pietra ontem. Às vezes a gente cresce dentro da conscienciologia achando que ter parapsiquismo é ver, escutar, enxergar. Mas às vezes é uma percepção tão sutil que você não precisa ver ali a silhueta do amparo, do assédio, mas sim perceber através da emoção que você está sentindo, do pensamento que você está tendo, se você está tranquilo ou não. Então, às vezes, a gente cresce com uma crença dentro da conscienciologia, que para ser clarividente, a parapsiquismo seria isso, clarividente, clareaudiente. Mas não, é muito sutil além disso, né? Isso é bem pontual. A gente precisa ficar mais sutil para ter o aproveitamento do desenvolvimento do parapsiquismo. Brida, você pode dar uma pincelada sobre o parapsiquismo que você percebeu
no momento da decisão entre você e seus filhos para fazer a consciencioterapia? Porque 3 pessoas, no momento desse, não é tão fácil. Você admite que teve alguma percepção ou foi um fluxo normal? O que foi? Eu sempre escutei que a gente tem que dar abertismo para o amparo, né? E aí eu me lancei para o movimento e convidei eles. Eu acho que o amparo atuou. Foi muito bacana, assim, a gente construiu isso, a gente fez um planejamento, a gente saiu, colocamos data, dia, hora, e eles foram construindo isso junto comigo. Hoje meu filho faz engenharia civil e a minha filha estuda nutrição. Então, foi a 6 mãos, eu acho, e com a ajuda do amparo também, porque eles poderiam não ter aceitado. E eu me lembro que eu tenho um professor de conscienciologia que é meu amigo também, e ele falou: crie estratégias convidativas para que eles tenham um motivo para ir lá. Então, era mini férias. Era uma semana aqui, a gente foi conhecer as cataratas. No primeiro dia, quando a gente chegou, porque a gente chegou no domingo e a consciencioterapia já começava na segunda. E aí foi leve, assim, a gente desembarcou no aeroporto, fomos direto para as cataratas, e aí a gente já se desintoxicou. E depois, quando a gente chegou no SEAEC, daí o amparo estava de braços abertos. Então, possivelmente aí, você percebeu que tinha um amparo para todos 3. Sim. Inclusive, veja que bacana, no retorno de uma das consciencioterapias, na ida de um desses dias que a gente estava indo, passou não sei se ela era visitante ou aluna de algum curso, ela passou com um livro e o título estava virado para fora. Então ela estava com o livro nos braços, assim, e aí minha filha leu, era Projeto de Vida. E nós 3 estávamos em busca dos nossos projetos de vida. E só minha filha percebeu. Daí ela falou: mãe, olha que lindo esse título, que bacana, tal. E a gente foi para a consciencioterapia. No último dia, quando a gente estava indo embora, aquele livro estava perdido. E vieram me perguntar: esse livro é seu? Aí eu falei: não, mas eu quero comprar um. E estava esgotado. E aí eu consegui localizar as autoras e elas me autografaram um livro. Depois eu recebi através de uma pessoa que veio fazer um curso aqui. E foi muito bacana. Muito grato, parabéns pelo verbete. Obrigada. Aqui na página 1, na proverbiologia, você colocou: muito ajuda quem não atrapalha. Qual o motivo de você colocar esse provérbio? A técnica do silêncio. Acho que a técnica do silêncio é muito boa, né? Ela faz você refletir, ela regula os seus sentimentos e ela regula o teu comportamento também. Tem 3 técnicas que eu uso diariamente. Quer dizer, eu estou em processo de manutenção ainda, né? É a técnica do sorriso. A gente acorda de manhã e já distribui sorrisos. A técnica do silêncio e a técnica do aqui e agora para você ficar vigilante. Interessante. E o último provérbio: sozinho vamos mais rápido, junto vamos mais longe. Daí é do voluntariado, da conscienciologia, para a gente sair da condição de querer pensar sozinho, de sentir sozinho, de não compartilhar algumas decisões. Então, juntos a gente vai mais longe. É a mini peça, né, que a gente faz parte. A mini peça do assistencial. Exatamente. E a importância da intercooperação, né? Isso, eu achei interessante, né? E voltando ali onde você me perguntou, muito ajuda quem não atrapalha,
no sentido de, às vezes, o silêncio é mais convidativo. Sim. E posso perguntar mais lá? Aqui na fatologia, também aqui na página 1, na terceira linha, você colocou a euforia do acerto. Como que você... A euforia? Do acerto. Não. Sempre que os consciencioterapeutas sinalizavam o meu acerto, a euforia, ela estava em processo de regulação, mas eu ficava muito feliz, porque também é difícil a gente se tornar, do dia para a noite, uma pessoa ataráxica, né? Nem a depressão e nem a euforia, a homeostase. Mas eu me lembro que eu ficava muito feliz quando eu acertava. Pode ser mais uma só para terminar? O que mais, sabe, o que mais, assim, o ápice da minha euforia na consciencioterapia foi quando eu falei que a minha consciencioterapeuta, ela me perguntou, né? Então, que técnicas que você quer usar, que autoenfrentamento você vai ter para agora pegar esse momento aqui do setting terapêutico e levar junto com você, porque ele é profilático e ele é mantenedor da sua homeostase? Aí eu falei para ela, sorria, você está sendo filmado. E aí, quando eu falei isso, eu não me fiz entender. Mas daí depois, na explicação que eu fui dando, eu vi o quanto é importante você estar atento aos seus posicionamentos. Parece uma técnica de CBC, né? Como? Quando sorria, você está sendo filmado. Eu achei interessante isso. CBC, é uma cláusula. Uma cláusula, diz que eu não é uma cláusula. Então, eu tenho que estar sorrindo, eu tenho que estar disponível, eu tenho que estar atuante, eu tenho que estar saudável, né, em primeiro lugar. Então, para terminar, aqui mesmo na fatologia, na quarta linha, os ajustes e transformações, os pontos críticos ao modo de trafar e trafal. Eu precisei abrir mão de alguns traços fatos que eu tinha. Medo, neofobia, medo do novo, e a postura da reclamação, a postura da autovitimização, é sair da síndrome do coitadinho. E desenvolver traços que faltavam em mim, que seria o poder da autorresponsabilidade. Pode falar. Proverbiologia, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Nesse processo de autocura, por mais que a pessoa esteja no fundo do poço, lá no meio do buraco negro, vai ter uma hora que uma gota d'água vai fazer diferença na vida dela, tipo, vai ser uma gota d'água que vai quebrar aquele cristal. Meu pai sempre falava isso, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E eu cresci ouvindo isso. E eu coloquei isso como determinação, como persistência. A autopersistência, né? A autodeterminação. Então, eu brincava, algumas pessoas me diziam, tô triste, tô deprimido. Eu sempre pensava, no fundo do poço tem mola, quando você chegar lá, você vai ser impulsionado com uma força que você não vai ver nada. E eu me lembro que nos momentos mais difíceis, era assim que eu me sentia, impulsionada pelo outro. Familiar, amigos, o voluntariado. Eu tive uma professora de psicologia que ela fez um comentário no meu estágio, era estágio do desenvolvimento, Vygotsky. E eu me impliquei com aquilo. Aquilo me deu um desespero tão grande e eu fiquei com medo. E aí uma amiga minha chegou e falou assim para mim, fica tranquila, eu vou te ajudar a superar esse medo. E aí eu ia para o meu estágio, fazia ele, né, com carinho, com dedicação, com plenitude. Só que eu já estava pensando no dia da apresentação, no meu relatório final.
Aí, quando ela foi, alguns meses antes, na minha casa, me ajudar a fazer o primeiro, eu fiquei tão autoconfiante que toda semana eu fazia um relatório final. E no final, eu pude pegar 11 relatórios e transformar eles no meu relatório final para apresentar. Então, aquilo foi muito bacana, foi muito assistencial. Ela ainda não é psicóloga hoje, mas ela me ajudou muito. Ela me ajudou a construir um autoenfrentamento nas situações difíceis. Eu vi o quanto aquele medo do novo ali estava me empacando, né? Porque quando a gente aciona o luta-fuga aqui, o medo, ele regula, né, algumas coisas. Mas se começar a ficar com muito medo, você paralisa, você engessa, você não faz mais nada. Aí você tem medo de tudo, o mundo É engraçado aquela frase que fala, tá com medo? Vai assim mesmo, né? Adoro essa frase. Essa frase me representa. Vai com medo mesmo. Eu tenho medo de sentir medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Isso eu falo para muitas pessoas. Tá com medo de fazer consciencioterapia? Vai fazer consciencioterapia com medo mesmo. Tem até um autor, eu não me lembro, mas o título é Tenha Medo e Siga em Frente. E ele relata esses exemplos e bastante, dá para a gente acompanhar bem o procedimento nosso de autoenfrentamento. É muito simples, mas assim, reforça a vontade que a gente precisa colocar para enfrentar os medos. Qual é o título do livro? Tenha medo, siga em frente? E siga em frente. Vou ler. Petra, eu acho que não poderia terminar essa minha participação aqui sem perguntar sobre isso. Aqui na página 2, voluntariologia. Colocasse ali os 2 itens. O abertismo sincero para o voluntariado consciencioterápico nas ICs e a intenção de dar o melhor de si no voluntariado com passageiros evolutivos. Apresentando esse verbete a partir de agora, né, que ele é um posicionamento multidimensional. Como é que tu encaras essa questão? A perfeição não existe, né? Quando você se posiciona, você já está dando um start. Então, é o que eu me proponho. Agora em Santa Catarina tem a ortocognitivos, né? Está muito bem representada pelos voluntários lá. Eu frequento alguns cursos, eu prescrevo para os meus pacientes para quebrar paradigmas, conhecer novos paradigmas. E eu estou muito feliz com essa parceria. Então, eu me sinto fazendo jus ao que eu escrevi aqui no verbete. Para que eu possa realmente efetivar tudo isso que eu estou me comprometendo aqui, eu acho que é isso mesmo, que é, de alguma forma, esperar, bater a porta, perguntar, tomar um café, rever os amigos, começar pelo começo. Você tem intenção de fazer a formação para consciencioterapeuta? Tenho. É o meu sonho. Porque está assim, né? Diluído aqui no verbete, dá mais ou menos para entender. Em 2014, quando eu... Não sabe. Em 2014, quando eu vim fazer a minha segunda consciencioterapia, a minha consciencioterapeuta me deu uma carona, e aí eu falei para ela, daí ela falou, estamos aguardando. Que bom, né? Queria só comentar tu tinhas falado, que o Valdo ele falava, né, que não existe cognópolis sem consciencioterapia. E se a gente da ortocognitivos estamos querendo criar uma neocognópolis lá, vai precisar de bastante consciencioterapeuta, porque as pessoas precisam, né, trabalhar nos seus pontos cegos, como tu falasse, né? Exatamente. E muito interessante
Porque realmente, falando agora, assim, o verbete ele está Parece que permeado, ele tá tá- assim, tu vai sentindo que tá mais ou menos por aí, né? Muito legal. É presente. Então, já que você fez esse comentário, presente. Meio que uma chamada. É isso? Obrigado. Obrigada. Bem, aí tem uma pergunta para você aqui. Na crescendologia, ali na página 2, você colocou três crescendos bem interessantes. Você coloca assim, autoenfrentamento, autoexposição. Depois o seguinte, tem infantilidade e maturidade e procrastinação, proatividade. Então tem a ver com esse movimento assim de reciclagem, que é essa especialidade do verbete, né, que é a autorreciclologia. Você pode comentar os três? Posso sim. Quando a gente se autoenfrenta, a gente se autoexpõe. E todo mundo sai ganhando. Ganha o evoluciente e ganha o consciencioterapeuta. Quando a gente sai da infantilidade e vai para a maturidade, também você abre mão de posturas mais obsoletas, mais primitivas, né? E o crescendo procrastinação, proatividade, eu sempre me considerei uma pessoa proativa, mas em algum momento eu também comecei a deixar que a procrastinação fizesse parte da minha vida. Então, quando eu questionava alguém e dizia, mas por que você não está fazendo isso? Eu estava, antes de qualquer coisa, me perguntando por que eu não estava fazendo determinadas coisas. Porque tudo que você pergunta para o outro, você está, em primeiro lugar, perguntando para si próprio. Então, eu achei que era bem sugestivo. Interessante. Agora aqui na efeitologia, você colocou assim, o efeito de perceber as autorreciclagens. Como é que é a sensação assim de perceber que conseguiu dar um passo à frente? É de uma magnitude muito grande. Porque eu posso usar uma metáfora. A gente economiza dinheiro para um projeto de vida. Você vai comprar um apartamento, um imóvel, ou vai comprar um carro. E às vezes você chega no local e a pessoa começa a te oferecer outras coisas. Mas você tem que ter um foco. Então, a autorreciclagem é manter o foco e ir lá e comprar aquilo que está condizente com a sua situação. É interessante, aí você falou do filme do Dia da Marmota, e lembra assim, é parar de pisar na poça, não é? É parar de pisar na poça d'água. Eu sempre falo para os meus pacientes, eu moro na última cena do filme. Quando ele olha para a janela e vê que ele acordou e já não é mais o mesmo dia, que ele já está diferente, enfim, né? Ele abre mão daquelas posturas todas. É muito bacana. E aí eu me identifico muito com aquela cena. Filme necessário, né? Para gente que quer entender a evolução. Isso. O filme O Voo da Fênix também eu me identifico lá com uma das últimas cenas, que é quando eles estão saindo do deserto. E ele tem 5 tentativas, né? É interessante, eu não vi esse filme, não. O Voo da Fênix tem 2 versões. Tem a 1965 e tem a 2004. Eu recomendo o de 65 porque ele é mais completo. E o filme O Feitiço do Tempo também. Ah, você não colocou aqui na sua filmografia? Eu vou colocar na minha filmografia todos esses filmes, porque eu prescrevo para os meus pacientes vários filmes, inclusive A Vida é Bela, né? Que é um filme muito bacana que desdramatiza o teu dia a dia. Aqui na página 1, eu queria que tu falasse na patologia, na 5ª linha, o autoconfronto quanto às automimese. Eu sei que você já comentou isso, mas como que foi assim, a identificação dessas automimese e qual o momento que tu se sentiu assim com confiança para fazer esse autoconfronto? Eu comecei a desconfiar quando estava muito fácil. Comecei a desconfiar que quando você está numa profissão, numa zona de conforto, e você está muito fácil aquilo, e você não está sendo assistencial, você não tem
isso meio que gera um desconforto. Então, para mim sair desse processo de automimese, eu tive que começar a prestar atenção e eu estava repetindo isso. E aí, dentro da minha vida adulta, eu passei por um upgrade e eu fiz várias coisas até que eu consegui chegar na psicologia. Foi um longo caminho, mas eu posso, ao mesmo tempo, dizer que foi um caminho curto, porque eu sei que eu estava no momento com o time ajustado. Então, eu precisava passar por aquilo. Alguns professores meus na graduação, eles também foram meus reguladores. E aqui na página 3, queria que tu falasse na maniologia. Você pode dar uma passadinha em cada uma delas ali, por favor? Egomania, ausência da apriorismomania. Abrir mão, sempre querer ter razão, sempre querer dar a última palavra, sempre querer mostrar o seu ponto de vista. Acho que é algo muito imaturo, infantil. Eu acho que o exemplarismo é a melhor forma de você se lançar para isso. E o outro seria a ausência da apriorismomania. A ausência da... Então, quando você não quer mais ter razão, aquilo se torna pequeno, aquilo fica diluído. E aí começa a passar despercebido. Isso no círculo familiar, com os amigos. Então, eu atribuo a isso. A você começar a diluir isso para poder ter uma pacificação íntima melhor, para você se sentir mais adequado. Porque o senso de inadequação tem muito a ver com isso. Quando você, às vezes, se anula ou sempre quer estar presente. Dessa forma. Marcelo. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu não sei se você já respondeu essa pergunta, desculpa, eu cheguei um pouco atrasado. Mas aqui na efeitologia, eu gostaria de saber o efeito da realização da TENEPS. Como é que foi isso para você? O efeito da realização da TENEPS foi avassalador. Começar a distribuir senha, né? Distribuir senha e começar a fazer assistência, porque eu acho que esse povo todo estava me aguardando e eles deviam estar pensando, e quando é que ela vai se formar? E quando é que ela vai ter a maturidade suficiente para isso? Quando é que ela vai abrir as portas para assistência? Então, eu construí isso também no término do processo consciencioterápico. Eu marquei dia e hora e comecei, e feliz da vida, e toda animada, e cheia de parapsiquismo. E quando você se lança para esse movimento, é igual o filme, né? O Campo dos Sonhos, vai que vem. Obrigado. Então, a gente está indo aqui para o final da tertúlia, mas ainda tem tempo para fazer mais alguma pergunta, se alguém estiver querendo comentar. Petra, aqui na terapeuticologia, na página 4, tem o item 4, recim, a continuidade da renovação pensênica. Eu gostaria de saber se você utilizou alguma técnica para estar fazendo essa... Os filmes que eu assisti, O Voo da Fênix e A Vida é Bela me ajudaram muito. E
E os nossos pensamentos, eles dão abertura para o autoassédio, e é onde a gente começa a gerar o autoconflito, e depois vem o heteroconflito. E foi dessa forma que eu busquei os mecanismos para estar alicerçada. Então, assistir esses filmes, eu até vou incluir depois na filmografia, assistir O Voo da Fênix, A Vida é Bela, Feitiço do Tempo, O Lado Bom da Vida, Shine. São filmes muito bacanas que eu prescrevo, mas que eu assisti todos, e que eles são clássicos, porque é como você lê um mesmo livro em vários momentos da sua vida. Então, para mim fazer a reciclagem desses pensamentos, eu usava como técnica assistir esses filmes e sair sempre com... Eu gosto de citar Heráclito nesse momento. O homem nunca se banha 2 vezes no mesmo rio, porque o rio já não é mais o mesmo nem o homem. Então, é mais ou menos assim. Você tem que ficar atento para fazer essa passagem. Ok, Petra, terminou aqui o nosso tempo. A gente podia continuar falando sobre esse tema, está muito bem colocado, não é? Então, não sei se você quer complementar com mais alguma coisa que não foi dita, que você queira deixar para o público. A minha contribuição é para quem nunca fez consciencioterapia, que faça, que desdramatize esse processo e que abra mão de ficar com medo, ou que abra mão de não querer se enfrentar, porque é muito pontual na nossa Praxis. Então, muito obrigada, Petra. Esperamos muitos outros verbetes. Aqui aos tertulianos, teletertulianos, paratertulianos, a equipe aqui do Tertuliário. Agora vamos passar aos anúncios, Tarejo. Obrigada. Obrigada. Obrigada, professora Marilene. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 15 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais e 13 perguntas online. E faremos 4 convites a vocês. A Nazaré, concurso complementário, a Terezinha Melo, concurso de campo Pangrafologia Verbetológica, a Sueli Binatti, concurso livre, autonomia parapsíquica, e o Antônio Fontinelli, concurso com 5 cobaia. Boa tarde. Então, o convite é para o curso acoplamentário, e a próxima turma, que é para esse convite, né, é do dia 11 ao dia 13 de janeiro, com a temática Pangrafia, e os professores Epicons, Hernani Brito, Dulcidal e Marco Almeida. Esse curso acoplamentário é um curso de campo tecnicamente preparado para o desenvolvimento do parapsiquismo e também da autopesquisa. E quando eles têm uma temática como desse tipo, muitas vezes os fenômenos e as condições relacionadas ao tema são potencializados, otimizados. Então, nesse caso, Pangrafia é um curso de campo que auxilia o desenvolvimento das energias do parapsiquismo, mas especialmente a escrita pangráfica. Eu participei desse curso nas turmas que já aconteceram no ano passado e retrasado, e realmente este efeito na escrita, com as dinâmicas que essa turma traz nesse curso, em especial com essa temática, realmente ajudam. Então, se você está escrevendo seu livro, seu artigo, seu verbete, outras formas de escrita, não percam essa oportunidade. Aguardamos vocês. Até lá. Obrigada. Boa tarde a todos. A Enciclosapiens convida, mais uma vez, para o nosso curso de campo Pangrafologia Verbetológica. A colega estava falando sobre a questão da pangrafia, né? Então, nesse curso, ele é estruturado a partir da adaptação da técnica das 3 cadeiras, utilizada pelo professor Valdo Vieira para a concepção de neoverpons conscienciológica. O campo pangráfico é otimizado do ponto de vista grupal e individual, onde cada aluno participante tem um set pangráfico, com o intuito de estabelecer o campo pessoal
visando favorecer a introspecção e o parapsiquismo intelectual interassistencial. Esse curso, nós estamos agora na sexta edição. Ele vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Mabu, de 24 a 26 de maio. As inscrições, elas podem ser feitas aqui na recepção do CAEC, prefixo 45 2100 1499. Obrigada. Olá a todos. O Núcleo de Extensão de Mojimirim, da UIPC São Paulo, tem o prazer em convidá-los a participarem do curso livre Autonomia Parapsíquica, que é a superação da dependência mediúnica e religiosa, que acontecerá no dia 27 de fevereiro de 2019, das 9 às 14h30. Nesse curso vai ser falado sobre lavagem cerebral e repressão parapsíquica nas religiões, a dependência de crenças, labilidades parapsíquicas, distorções cognitivas do temperamento religioso e autonomia parapsíquica e a experiência fora do corpo. Então, todos convidados. Boa tarde a todos e a todas. Estou aqui para oferecer o curso Cursinho Cobaia voluntário do Conscienciograma, é um curso da Conscius, né? Que será realizado no dia 12 de janeiro, ou seja, daqui a exatamente 10 dias, né? É um sábado, de 15 às 20h30. Quem tiver interesse para se candidatar a esse curso, tem os telefones 2102-1460 e 9994-1460, ou também pelo site www.conscience.org.br. Esse curso ele tem como princípio 3 situações bem distintas e interessantes. É um ambiente de interconfiança, otimizada para autoexposição, você se expõe sem nenhum problema, se enfrenta perante os colegas, né? Tudo bem. E 2, seria um curso de despojamento para interassistência. Você dá e recebe assistência, né? Durante aquele momento da sua realização do curso. Seja como participante ou seja apenas como aluno mesmo, né? E também tem a finalidade de aceleração evolutiva através da criticidade sadia, ok? Muito obrigado a todos, uma boa tarde. O verbete de amanhã é o verbete Recim Exemplar, a especialidade é Interassistenciologia e o verbetógrafo é o professor Marcelo Brivilati. Agradecemos a presença, a participação de todos, consciência, consciex, tenham uma boa tarde e um excelente 2019 para todos. Obrigada pela atenção.